Ok, depois de ver o MMC, vamos ver agora o MDC. Considere aqui todos os números que são divisores de 72. Então, os divisores de 72 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 e 72. Estão todos aqui, não está faltando ninguém. E agora os divisores de 240. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, até 240. Ótimo. Agora vamos encontrar aqui quais são os divisores de 72 e de 240 ao mesmo tempo. Então nós temos aqui o 1, é divisor dos dois. O 2 também, o 3 também, o 4, o 6 é divisor de ambos, o 8 também é. O que mais? Qual é o próximo? O 12 é divisor de ambos. O 16 não é, o 24 é o próximo. Mais alguém? 36, 72, não, acabou, só aqui. Então, os números que são divisores de 72 e de 240 ao mesmo tempo são esses: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Desses todos, qual é o maior deles? É o 24. Então, o 24, ele é o maior número que é divisor ao mesmo tempo, ou seja, é um divisor comum de 72 e 240. Essa é a ideia do MDC, é máximo divisor comum. Entre todos os divisores de dois números, qual é o maior deles ao mesmo tempo? Então não confunda MMC com MDC. Vamos ver aqui como é que a gente faz para encontrar o MDC de números que estão na forma fatorada. Vamos encontrar o MDC entre 72 e 240, que a gente já acabou de ver que é 24, né? Então, como é que a gente faz isso? Se esses números já estiverem na forma fatorada, a gente escreve os dois. Esse é o 72 e esse aqui é o 240. Para encontrar o MDC, eu vou ter que pegar os fatores primos que aparecem em ambos os números. Então, o 2 está aparecendo em ambos. Então, eu vou colocar aqui o 2. O 3 também aparece em ambos. Eu vou colocar o 3. O 5 eu não coloco porque ele tem que aparecer em ambos. No MMC, a gente coloca todos. No MDC, a gente só coloca os fatores comuns, os fatores que estão aparecendo nos dois números. E agora a gente tem que ver quais são os expoentes. O expoente que você vai usar aqui é o menor expoente que aparece. Então aqui eu tenho o 2 com o expoente 3 e aqui o 2 está com o expoente 4. Eu vou pegar o menor deles, que é 3. E aqui o 3 está com o expoente 2 e com o expoente 1. Eu vou pegar o menor deles, que é 1. Então, o MMC, ou desculpe, o MDC entre 72 e 240 é 2 ao cubo vezes 3, que vai dar 2 ao cubo é 8, 8 vezes 3, 24. Já tínhamos visto que esse MDC entre esses dois números é 24, né? Então, assim que a gente encontra o MDC. Fatores comuns elevados aos menores expoentes. Nem sempre nós vamos receber os números já na forma fatorada. Normalmente nós resolvemos problemas desse jeito aqui. Determine um MDC entre 36, 160 e 84. No caso, a gente tem que fatorar, mas na verdade não precisa fatorar. A gente pode armar esse dispositivo, que é baseado na fatoração, e ele dá como resultado o MDC. Nós vamos dividir por números que permitam dividir todos eles ao mesmo tempo. No MMC era diferente. Se desse para dividir por pelo menos um, a gente dividia. Aqui não. Aqui a gente tem que escolher números que dê para dividir todo mundo. Eu posso dividir todo mundo aqui por 2? Posso. Então, vamos colocar aqui um 2 e vamos dividir todo mundo por 2. Vamos ficar aqui com 18, 80... e 42. Então, todo mundo foi dividido por 2. Ainda dá para dividir todo mundo por 2? Todo mundo. Dá.
Então vamos mais uma vez dividir todo mundo por 2. Aqui ficamos com 9, aqui ficamos com 40 e aqui ficamos com 21. Eu ainda posso dividir todo mundo por 2? Não, não dá mais. Porque esse não pode ser dividido por 2 nem esse. Então sinto muito, acabou a brincadeira. Não dá para dividir por 2, tá? Então vamos dividir todo mundo por 3? Dá para dividir todo mundo por 3? Olha, esse pode ser dividido por 3, esse pode ser dividido por 3, mas esse não dá. Então não tem 3 aqui, não vai ter 3. Caramba, que tristeza. Tá bom, então dá para dividir todo mundo por 5? Não, por 5 não dá. Por 5 dá esse aqui, mas esse não dá nem esse. Que pena. E por 7? Por 7 também não. Não posso dividir ninguém por 7, só esse aqui. E por 11, ó, acabou, porque aqui só tem fator 3. Aqui tem fator 2 e fator 5. E aqui tem fator 3 e fator 7. Acabou. O máximo que vai é 7. Não dá mais para dividir ninguém. Acabei. Só vem até aqui. Então, o MDC entre esses números é 2 vezes 2. 2 ao quadrado, que é 4. Tem um outro jeito de calcular MDC que se chama método das divisões sucessivas. Esse método dá um pouquinho mais de trabalho. Eu nem gosto muito de usar esse método, mas infelizmente ele aparece em prova e a gente tem que conhecer. Então o método consiste no seguinte: eu quero calcular o MDC entre 240 e 45. Então eu vou colocar um número maior aqui, um número menor aqui, nesse quadriculado, aqui na linha do meio. Essa parte de cima vai ser usada para colocar quocientes, que eu vou sair fazendo divisões. E essa parte aqui vai ser para colocar restos. Então olha só, 240 dividido por 45 dá quanto? Dá 5. Só que ao invés de colocar o 5 aqui, eu vou colocar o 5 aqui em cima. Certo? Então agora eu vou fazer 5 vezes 45 são 225. 240 menos 225 dá 15. Então o resto vem para cá. Então é uma divisão, só que é uma divisão meio doida, porque o quociente, em vez de ficar aqui embaixo, ele vai ficar lá em cima. Eu só deixo no lugar correto o dividendo, divisor e o resto. O quociente, em vez de ficar aqui, ele vai lá para cima. Agora eu vou pegar esse camarada, que é o resto da primeira divisão, e vou jogar ele para cá. Ou seja, quem foi resto na divisão anterior vai passar a ser divisor na divisão seguinte. Então agora eu vou dividir 45 por 15. 45 dividido por 15 dá quanto? Dá 3. E quanto é o resto? Resto 0. Quando você chega no resto 0 aqui, significa que esse último número é exatamente, adivinha quem? O MDC, entre os números que você colocou ali. O MDC entre 240 e 45 é igual a 15. Esse, então, é o chamado método das divisões sucessivas. Vamos a mais um exercício? Calcule o MDC entre 45 e 90. Olha, isso aqui dava para fazer de cabeça. Esse MDC aqui dá 45. Sabe por quê? Observe que 90 é múltiplo de 45. Quando um número é múltiplo de outro, o MDC é o menor desses dois números. E o MMC é o maior deles. Então, nesse caso, nós podemos calcular de cabeça o MDC é 45 e o MMC é 90. Mas se a gente fosse calcular por outros processos, a gente poderia fazer, por exemplo, através de faturação. 45 e 90. Para calcular o MDC, vamos fazer as divisões. Não podemos dividir por 2, porque só podemos dividir quem é múltiplo simultaneamente. Então, podemos dividir os dois por 3. Isso vai ficar, então, 15... 30. Ainda podemos dividir os dois números por 3. Vai ficar 5 e 10. Agora podemos dividir os dois números por 5. Então vai ficar 1 e 2. Não dá mais para dividir os números por nenhum número ao mesmo tempo. Então o MDC é igual ao produto desses valores aqui. Isso vai dar
3 vezes 3, 9, vezes 3, 45. Então, o MDC entre os números, como falamos, é 45. Outro problema, calcular o MDC entre 48, 105 e 120. Vamos fazer através daquele sistema de fatoração. Então, 48, 105 e 120. Vamos encontrar números que sejam fatores comuns entre esses três números. 2 não pode, porque esse aqui não é múltiplo de 2. 3, todos eles são múltiplos de 3. Então vamos dividir todo mundo aqui por 3. Vamos ficar com 16, 35 e 40. Não dá mais para dividir por 3. Nem por 5, nem por 7. Acabou. Não dá mais para encontrar nenhum fator comum, porque aqui só tem fator 2, aqui não tem fator 2. Aqui tem fator 3, ou aqui tem fator 5 e 7. Aqui não tem 7 e não tem 5, então não dá para dividir nem por 5 nem por 7. Aqui tem fator 2 e fator 5, já vimos que aqui não tem fator 5, aqui não tem fator 2. Então não tem mais nenhum número que eu possa dividir todos eles. O MDC é simplesmente 3. Calcule o MDC entre 1, 234, 278 e 4.920. Resposta: 1. Um só pode ser dividido por 1. E os outros números, claro que podem ser divididos por 1. Não tem nenhum outro número que eu possa dividir todos eles ao mesmo tempo que não seja 1. Então, o MDC entre esses números é igual a 1. Em alguns casos, nós vamos encontrar o MDC entre dois números e encontramos como resultado 1. Isso acontece quando os números não têm nenhum fator comum. Por exemplo, 35 e 48. 35 dá para dividir por 5 e por 7. Claro, além de 1 e 35. 48 pode ser dividido ou por 2 ou por 3. Ele só tem fatores 2 e 3. Então não tem nenhum fator comum entre esses dois números. O MDC entre eles é 1. 48 pode ser escrito como 2/4 vezes 3. E 35 pode ser escrito como 5 vezes 7. Então não tem nenhum fator que seja comum entre esses dois números. Quando não existe nenhum fator comum entre dois números, a gente fala que esses dois números são primos entre si. Eles não são primos, mas eles são primos entre si. Quanto vale o MDC entre dois números primos entre si? MDC, por exemplo, entre 35 e 48. Ora, como os números primos entre si não têm nenhum fator comum e o MDC exige que a gente use os fatores comuns, não vamos encontrar nenhum fator comum. Então o MDC entre dois números primos entre si vai ser sempre 1. E vale a volta, quando o MDC entre dois números é 1, significa que esses números são primos entre si.